Olá, minha gente! Estamos mais uma vez iniciando mais uma aula do componente curricular de matemática. Sou Francisco Silva e hoje nós vamos estudar o nosso objeto do conhecimento, é a área de figuras planas, área do círculo de comprimento e de sua circunferência. E a gente não pode deixar de iniciar esta aula com esta mensagem do dia. Caminho firme na direção dos meus sonhos, com a certeza que Deus me preparou uma vez mais um dia abençoado. É nessa certeza de que os nossos caminhos, os nossos sonhos, nós devemos sempre depositar nos cuidados do nosso único Deus e Salvador. Por isso temos uma santa e abençoada aula de matemática. Quero aqui apresentar para vocês o objeto de aprendizagem. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, a área de figuras planas, do círculo e comprimento de sua circunferência. A habilidade que nós vamos desenvolver é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas diárias de figuras geométricas utilizando expressões de cálculo e área. Como é uma como é uma aula que depende muito da gente conhecer as figuras, nós temos aqui, vamos iniciar vendo essas figuras planas, para depois estudarmos, como calcular a área de suas respectivas figuras. Então, nós estamos vendo aí as figuras planas da parte da parte geométrica de matemática. Temos 6 figuras. E nessas 6 figuras nós podemos classificar como triângulo, essa primeira figurinha. Nós temos o quadrado, retângulo, que não é a mesma coisa que quadrado, há uma diferença. Temos também o círculo, o trapézio e o losango. E aqui, meus caros alunos e alunas, nós estamos visualizando, vendo aí na imagem, as fórmulas principais de cada figura que nós apresentamos anteriormente. Olha só quais elementos, qual é a fórmula que eu utilizo para calcular a área do triângulo. Só relembrando que aqui nós estamos tendo uma retomada, revendo alguns conteúdos que nós já vimos, alguns objetos de conhecimentos que nós já vimos em aulas anteriores. Então, em todas estas figuras, ele está apresentando as fórmulas de como calcular a área de ambas. Olha só o triângulo. Nós temos, para calcular a área de um triângulo, eu preciso somente da base e da altura. A base na figura aqui está sendo representada pela letra B, ó, como vocês podem observar aqui. A altura é justamente, ó, esse Hzinho que aparece no centro da figura. A dimensão, né, da letra B até o ponto, o pico do desenho da figura do triângulo. Então, eu quero calcular a área do triângulo, eu preciso da base e multiplicar pela altura. E, por fim, vou dividir por 2. Olha aí, que fórmula linda, né? Base vezes altura dividido por 2. Logo abaixo, ele dá também a fórmula de como calcular a área do quadrado. E aqui nós conhecemos a área de calcular a área do quadrado é L ao quadrado. Ou seja, eu pego somente a medida de um dos lados do quadrado e coloco na potenciação elevado a 2. L, que é o lado, se diz o lado, elevado a 2.
A área do losango. O losango, ele precisa de duas medidas para calcular a sua área. Nós precisamos do Dzão. Olha só, por que é D maiúsculo, professor? É chamado de Dzão. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então você vai calcular, vai multiplicar as duas diagonais desse losango. Primeiro é a diagonal maior e segundo a diagonal menor. Multiplica e depois divide por 2. E aqui do nosso lado direito da tela nós temos a área do retângulo. Olha só, a área do retângulo eu vou precisar de dois elementos, da base e da sua altura. Diferentemente da área do triângulo, onde também ele só pede a base e a altura, mas na fórmula não tem esse 2, não é? Na fórmula do triângulo, para calcular a área do triângulo, nós temos base vezes altura dividido por 2. Já para calcular a área do retângulo, nós só precisamos da base vezes altura. Multiplicou, você já vai obter o resultado da área do retângulo. O trapézio, nós teremos mais elementos. Nós teremos, para calcular a área, Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Olha só, o que é esse Bzão? A base maior. A base maior do trapézio mais a base menor deste mesmo trapézio vezes o H, a altura, tudo isso você vai dividir por 2. Então, utilizando essa fórmula, você encontra a área do trapézio. E por fim, nós temos aqui a figura de um círculo, onde para calcular a área de um círculo, eu vou precisar desses elementos. Esse aqui é um elemento matemático, um símbolo matemático que quer dizer π. O que é esse π, professor? Esse π representa o numeral 3,14 na matemática. Então, para calcular a área de um círculo, eu preciso do valor do π vezes r elevado ao quadrado, certo? O π, esse desenho é chamado de π e o rzinho é chamado de raio. Então, nós vimos há pouco a área das figuras planas. E nesta mesma aula nós vamos ver como calcular o comprimento da circunferência. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor de seu perímetro. No caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia, pois não sabemos definir a medida dos lados desse tipo da região. Para determinar a medida do comprimento de uma região circular, utilizamos a medida de seu raio, mas somente isso não é suficiente. Devido à relação comprimento e diâmetro, nas regiões circulares, conseguimos descobrir um valor constante, aproximadamente igual a 3,14, que é justamente o valor do π que nós vimos na fórmula da área do círculo. Esse número irracional ficou conhecido por π, olha só, o qual é representado pelo símbolo. Parece um Rzinho, não é? Mas não é um Rzinho não, só tem a sua semelhança. Em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento da mesma pela medida do diâmetro, que encontraremos o valor correspondente a 3,14 aproximadamente. Com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática. Então, para calcular o comprimento da circunferência, nós temos essa fórmula. Perdão, aqui houve aí uma antecipação. Nós temos Czão, que quer dizer comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes π vezes r. Então, para calcular o comprimento da circunferência,
eu preciso desta fórmula. Por exemplo, se uma região circular possui raio mediano de 8 metros, seu comprimento será calculado da seguinte forma. Então, somente com o raio da questão, somente com esse dado da questão, eu posso muito bem calcular o comprimento da circunferência. Basta eu ter o quê? A fórmula. Ó. Então, vamos substituir a letra R de raio por 8. Então, nós teremos C é igual a 2, que é da fórmula. Esse asteriscozinho aí quer dizer vezes, sinal de vezes. Vezes quem, professor? O valor de π. Quanto é o valor de π mesmo? Ele está dizendo que é 3,14 aproximadamente. Então, vezes 3,14 mais um asterisco, que quer dizer vezes o Rzinho. Quanto é que vale o R? Que ele quer dizer na questão? O raio mede 8 metros. Então, aqui eu coloquei substituindo a letra R pelo número 8. O comprimento é igual, multiplica-se tudo, 2 vezes 3,14 vezes 8. Resultado, o comprimento da circunferência será igual a 50,24. Estamos concluindo mais uma aula. Espero que tenha contribuído para o seu aprendizado. Estudar vale a pena. Bons estudos. Até a nossa próxima aula.